As primeiras observações do telescópio espacial James Webb foi o suficiente para causar alvoroço na comunidade científica. Basicamente, pessoal, essa imagem é do universo bem primitivo. O universo aqui era muito jovem. E basicamente, segundo o modelo que consideramos, o telescópio James Webb não devia estar enxergando isso aqui. Muitos cientistas pensaram que o Big Bang não existiu, que essa imagem seria a prova concreta para refutar o Big Bang. Mas não é bem assim, pessoal. E trazendo para um lado mais pessoal, uma opinião minha, essa imagem aqui me deixa confuso até os dias de hoje. Desde quando eu enxerguei ela lá, acho que foi em 2021, até hoje eu fico pensativo com isso. Bom, pessoal, existem galáxias que estão extremamente distantes, que a luz dela que a gente enxerga aqui com os nossos telescópios são luzes muito antigas. Então a gente consegue ver a forma dela, o jeito que elas eram há muito tempo atrás. E com a ajuda do telescópio espacial James Webb, ele foi projetado para justamente enxergar as luzes antigas de um universo muito antigo. Existem galáxias que não são possíveis ver em telescópios comuns, porque elas já estão muito distantes, muito velhas, que a gente consegue apenas enxergá-las em infravermelho. O que se esperava do telescópio espacial James Webb enxergar aqui seria galáxias deformadas, uma imagem caótica do universo em que ele estava em seus estágios iniciais de formação. Mas quando o telescópio espacial James Webb olhou para esse lado do universo, ele viu, ainda cedo no universo, galáxias já formadas, galáxias espirais que levam assim até bilhões de anos para se formar, já formadas muito cedo. Observando a fundo, o telescópio espacial James Webb conseguiu enxergar um universo muito organizado muito cedo. Isso é quase que um problema, entre aspas, porque não daria tempo para esses objetos ficarem massivos, terem uma alta formação de estrelas, ter buracos negros extremamente massivos, ainda cedo no universo. Quando o Big Bang aconteceu, segundo o nosso modelo, tudo não surgiu logo do nada. O universo ficou em meio a uma grande névoa de hidrogênio, que foi basicamente os primeiros componentes a surgir, hidrogênio e hélio. Depois de muito tempo que a temperatura do universo foi diminuindo, essas grandes névoas de hidrogênio foi se dissipando a grandes nuvens de gás. Daí então que surgiram as primeiras galáxias, estrelas, enfim, buracos negros. Levando então nessa linha de raciocínio, essas galáxias massivas que a gente enxerga antigamente não deveriam já estar formadas. A gente teria que enxergá-las em seus estágios iniciais, mas não. Elas se formaram muito cedo no universo. Com os conhecimentos que temos hoje, qualquer galáxia desse tipo levaria bilhões de anos para se formar. Mas o que a gente está vendo aqui, meus amigos, é o nosso universo quando tinha 300 milhões de anos, 400, 500 milhões de anos e objetos densamente formados e densamente povoados por estrelas. Porém, pessoal, isso aqui ainda não é o suficiente para refutar o Big Bang, porque o nosso universo é cheio de radiação cósmica de fundo, que é como se fosse o próprio resquício do Big Bang. É uma radiação proveniente do Big Bang. Mas a grande pergunta aqui é: será que o nosso universo é muito mais velho do que a gente considera? Ou será que, de alguma forma, esses objetos conseguiram se formar muito rápido e ficarem tão massivos em tão pouco tempo? Bom, pessoal, são perguntas que eu acredito que vai levar muito tempo para se ter resposta, porque ao mesmo tempo que isso pode ir de contra o Big Bang, a gente não pode refutá-lo 100%, porque existem coisas ainda que provam que ele aconteceu. Mas a grande questão aqui é quando ele aconteceu, que é um mistério até os dias de hoje. As dunas da lua de Titã se movem contrário ao vento. E quando isso foi visto a primeira vez, meus amigos, isso foi quase que um choque na comunidade científica que estava estudando as imagens da sonda Huygens e da sonda Cassini. Basicamente, meus amigos, você está em um deserto cheio de dunas de areia. Você vê que o vento está tocando para o lado, mas você percebe que as areias estão movimentando para um lado oposto. Mas, gente, por que isso acontece lá em Titã? Basicamente, para quem não sabe, lá em 1997, a sonda Cassini e a sonda Huygens iniciavam uma missão histórica de viajar por 7 anos até chegar no sistema de Saturno. Chegando lá, pessoal, a sonda Cassini permaneceu em órbita de Saturno, estudou suas luas, enquanto a sonda Huygens entrou na lua de Saturno, Titã, e conseguiu fazer um vídeo espetacular pra gente do pouso histórico na lua de Saturno. O mais interessante é que a lua Titã é uma lua que tem atmosfera, que tem lagos e rios, embora seja de metano, mas são lagos e rios. Tem um sistema muito interessante que é bem semelhante ao da Terra, que basicamente o vapor sobe, enche as nuvens e chove, porém não é água líquida ali, né? É só metano. Só que o que aconteceu, pessoal, é que a sonda Huygens não ficou funcionando por muito tempo, por diversos fatores. Porém, a sonda Cassini conseguiu coletar mais dados pra gente. A sonda Cassini pôde perceber que as dunas de Titã se movem contrário ao vento. E basicamente, pessoal, quando a gente olha para Titã,
é uma situação bem diferente da Terra. Por mais que fala que é um mundo semelhante, não, é bem diferente. As dunas da Terra são formadas por areias, mas já em Titã são grãos de hidrocarbonetos. Essas partículas, meus amigos, podem se aglutinar e formar uma espécie de estrutura. Isso vai responder diferente com o lado que o vento toca. Elas podem se mover contrário ao vento. Alguns fatores da atmosfera de Titã, que é basicamente uma atmosfera densa, a presença do nitrogênio e metano influencia com que as dunas de fato se movam contrário ao vento. Então, meus amigos, são uma cadeia de processos que fazem isso acontecer. Há muito tempo lá atrás, os astrônomos até pensaram que seria um monstro elétrico que estaria habitando ali, porque basicamente essas dunas são elétricas. Já expliquei sobre essa questão em outro vídeo para vocês. Se vocês quiserem ver, é só entrar aqui no meu perfil, numa pasta chamada Sistema de Saturno, que eu deixei vários vídeos lá sobre o Sistema de Saturno. Titã é uma lua bastante interessante. E o que vocês acharam disso? Essas são imagens reais de uma das lacunas do Anéis de Saturno. Mas, gente, vocês repararam uma coisa estranha? Tem um objeto ali, causando ondulações nos Anéis de Saturno. Pessoal, essa pequena lua é chamada de Daphne. Ela foi vista, então, pela sonda Cassini, basicamente lá no dia 16 de janeiro de 2005. Por incrível que pareça, pessoal, é uma lua pequena, só tem 8 quilômetros. Porém, ela tem uma gravidade poderosa que foi capaz de perturbar as partículas geladas dos Anéis de Saturno e provocou de fato essas ondulações. Por mais que aqui a gente perceba que parece que está uma abaixo da outra, mas eles estão de lado. Por incrível que pareça, pessoal, essa imagem foi tirada numa distância de 28 mil quilômetros pela sonda Cassini. E, gente, olha só, um objeto tão pequeno causando tanto caos. Isso acontece, pessoal, porque justamente ela orbita Saturno ali naquele meio, sabe? Então seria natural que isso acontecesse. À medida com que ela vai se movimentando, as partículas dos anéis ao seu redor vai tendo esse movimento de ondas, sabe? Gente, agora imagina vendo isso a olho nu. O quão incrível deve ser. Porque eu imagino que, por mais que pareça ser muito pequeno, mais perto então é algo gigantesco. Eu achei isso aqui tão incrível, gente.